Glória a Deus, lição número 5. Hoje é dia 1º de novembro de 2015. E o título da nossa lição de hoje é Caim era do maligno. O texto áureo, primeira carta de João, capítulo 3, versículos 11 e 12. Que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Verdade prática. Quem ama de verdade não se deixa dominar nem pela inveja e nem pelo ódio. Glória a Deus. Nossa leitura bíblica está no livro do Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. Nos diz assim a poderosa palavra de Deus, Gênesis 4, do versículo 1 ao 10. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que te descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio de podermos ouvi-la nessa manhã, de podermos guardá-la no nosso coração, para que nós venhamos a ser melhores servos, melhores adoradores do teu reino, Pai. É um privilégio para nós poder estar no santuário, unidos com os nossos membros online, para tão grande ensinamento, Pai, diante de uma atitude de um homem que não agradou o teu coração, e que isso seja todas as atitudes, Pai, que não te agradem, que possam ser repugnadas do nosso coração e da nossa vida nessa manhã. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que nos revelará a tua vontade nessa manhã. Abençoa cada vida, Pai, que estará ministrando a tua palavra nesta manhã, para que mais uma vez do teu trono, do teu coração, Pai, recebam as palavras, para que a tua igreja que irá ouvi-la seja edificada para a glória, louvor e honra do teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Queremos saudar também todos os nossos membros online, da EBD, a doce paz do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar maravilhosamente mais uma vez. Os irmãos que estão aí mais atrás, se quiser vir um pouco mais à frente, tenha bondade, não tem nenhum problema estar mais à frente. Estamos muito gratos ao Senhor, irmãos, por tudo que Deus tem feito, e estamos nesse trimestre
é maravilhoso quando estamos estudando o começo de todas as coisas. E hoje nós já vamos adentrar na lição 5, que tem como título já lido aqui, o Caim era do maligno. Amém? Nós vamos já para a segunda geração da raça humana e nós vamos adentrar num capítulo trágico da vida da raça humana, porque iremos tratar um assunto, uma tragédia, o pecado com as suas consequências, vai mudando a sua grandeza, porque lembrando aos irmãos que Adão e Eva pecaram contra Deus. Pecaram contra Deus. Agora, Caim, ele peca contra Deus e também ele mata seu irmão. Então agora as coisas vão tomando outras dimensões. Nós percebemos que um abismo vai chamando outro abismo. A Bíblia diz que Deus disse: maldita é a terra por sua causa. Porém, a graça de Deus, ela prevaleceu, a graça comum. Lembra os irmãos que nós tratamos aqui da graça comum ou da graça universal? A graça comum ou a graça universal, nós colocamos aqui que ela é a mesma coisa. Porém, como Deus disse àquele casal, maldita é a terra por sua causa, e especialmente a Adão, a terra, mesmo recebendo essa maldição, Deus disse que ela ia nascer espinhos, agrulhos, enfim. Porém, tudo que Adão plantava, ele colhia. Ele colhia. Porque a graça comum estava ali. Estava ali. Sol, embora não chovesse naquela época, mas ele tinha como se alimentar. Como se alimentar. Embora o trabalho diferente, agora aquele trabalho que seria um trabalho que não lhe dava a ele aquele suor, aquela fadiga. Agora ele tinha que enfrentar a natureza, os obstáculos, para poder ganhar o pão. Porém, a semente que ele lançava, ele colhia. Agora, hoje nós vamos tratar de algo que Deus avança um pouco mais. Ele vai dizer: olha, Caim, a semente que você plantar, você não vai colher. Você terá um caminho só. Você será um homem fugitivo e você será um homem errante na terra. É impressionante, viu, irmãos? Como aí eu penso que é um trabalho cirúrgico de Deus, porque eu posso plantar e colher, mas Caim do outro lado plantando, não colhe. É impressionante o trabalhar de Deus. Isso significa dizer, irmãos, que nós aqui devemos atentar em algo assim, não usar esse assunto apenas por saber o que aconteceu, mas saber a forma que Deus trabalha, o plano cirúrgico. Isso aqui é um plano cirúrgico de Deus, porque em vez de nós ficar pensando com quem Caim casou, não, nós temos coisas aqui muito importantes para pensar e entender e ter como lição em nossa vida, que nós precisamos estar afinados com o Espírito Santo, com Deus, num caminho de santificação, de intimidade com Deus,
também com os homens, porque o plano cirúrgico de Deus está aí. Está aí, plano cirúrgico de Deus. Aquilo que foi recebido como bênção no lar, né? Caim foi recebido como uma bênção no lar. Uma bênção. Porém, ele se afastou de Deus. Como disse João na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 12, que Caim, ele era do maligno. Mas nós vamos entrar aqui em alguns pontos, irmãos, e extrair aqui para as nossas vidas, que eu penso que é o mais importante, nós extrairmos aqui para a nossa vida ensinos. Porque há pessoas que aprendem se machucando. Há pessoas que aprendem sofrendo. Mas há pessoas que são mais inteligentes. Aprendem estudando. Se desenvolve com as experiências dos outros e tira para si exemplos, conhecimento para avançar. Não necessariamente você deve cair para caminhar, mas você pode desenvolver, aprendendo a palavra do Senhor e prosseguir, né? Muito bem. Vamos para a nossa introdução. O capítulo 4 de Gênesis apresenta a triste história do primeiro homicídio da terra. Caim, o primeiro homem nascido de mulher, matou o próprio irmão depois que teve a sua oferta recusada por Deus, o que deveria ser uma ocasião de ações de graças, enlutou a família de Adão. Caim demonstrou desta forma que era do maligno, que tinha um coração e atitudes que desagradavam a Deus. Como disse aos irmãos, o que deveria ser uma ocasião de ações de graça, enlutou a família de Adão. No capítulo 3, irmãos, do livro de Gênesis, versículo 15, nós temos ali Deus dizendo a respeito da semente da mulher, e ali Deus já prepara um trabalho da restauração da humanidade. Ali Deus já dá o início, dá o caminho, do caminho de volta, e que seria da semente da mulher. E que da semente da mulher, Deus levantaria um, que pisaria na cabeça da serpente. Eu penso que Caim, irmãos, ele sendo o primogênito da família, ele tinha tudo para trazer para a raça humana uma história linda dos seus descendentes. Poderia ser dele a descendência da chegada do Messias. Poderia ser dele o caminho para a humanidade. E ele ser lembrado por todas as gerações futuras. Poderia ser dele, ele sendo o primogênito, a cabeça de toda a raça humana, do caminho voltado para Deus, e ser dele o broto da linhagem ancestral de Cristo. Porém, quando Deus fala que da semente da mulher ia levantar um varão, eu penso que o diabo, irmãos, ele já se preparou para o grande ataque. Eu penso que ele disse, será que é este? Será que é este varão? Ele sendo o primogênito? E nós vamos perceber que ao longo da história, o diabo lutando incansavelmente para destruir o plano de Deus. Eu penso que a humanidade, as pessoas, famílias, ao longo
das gerações não conseguem entender, irmãos, pensar como pode, por um motivo de inveja, um homem causar um mal terrível como este. Como pode? Isso há milênios de anos atrás. Como pode? E lembrando aos irmãos e os nossos alunos da EBD que já estão conosco, que Deus mostra aqui de um outro lado um carinho, um trabalhar com esse homem, dando a ele uma oportunidade de volta. Impressionante como Deus vai tratar com Caim, dizendo, olha, é possível você retornar. É possível você se acertar. E se você não se acertar, aquilo que está no seu coração vai se voltar contra você mesmo. Não é pensar porque você vai destruir o seu irmão que as coisas estarão resolvidas. Pelo contrário, isso vai voltar contra você. E Deus chega e diz, olha, o pecado jaz à porta. Ou seja, está na sua frente. E Deus mostra a Caim que era possível ele reverter o quadro. Era possível ele dar volta por cima. Porque, irmãos, há coisas que vai se aclareando em nossa frente e a gente pensa que e começa a achar culpados pelos problemas, pelos fracassos, e achar terceiros. Não, Deus diz, Caim, você pode mudar. Você pode reverter. É bem verdade que nós estamos numa dispensação da graça, que nós podemos pedir ajuda ao Espírito Santo, ao nosso irmão que está ao nosso lado, olha, me ajude. Paulo diz que nós devemos procurar os santos nas nossas necessidades, mas é os santos, viu, irmão? Cuidado com quem você vai pedir ajuda. Paulo diz aos santos. Porque há pessoas que vai procurar ajuda e acaba arrumando um problemão. Então, nós podemos se valer da ajuda de Deus? Podemos. Mas nós precisamos reagir. Esse ponto, reação diante dos males que está diante dos nossos olhos, ou aquilo que vem aos nossos corações, e nós precisamos dominar. Domine essa situação, porque está diante de você algo tremendo. E foi exatamente o que aconteceu com esse homem, que tinha tudo para traçar uma linhagem maravilhosa. Mas o nosso adversário não dorme. Ele disse, poderá ser esse. E eu já vou logo destruí-lo. Porque quando Eva recebeu aquele menino, ela se alegrou muito, né? Ela ficou muito feliz a dar à luz ao primogênito, ela louvou, ela agradeceu pela criança e disse, alcancei do Senhor um varão. Ela disse, eu recebi do Senhor este varão. Ela devolve aquilo que ela recebeu, dizendo, eu recebi, foi do Senhor. E louvou ao Senhor. E dentro desse louvor, nessa declaração, eu vejo aqui pelo menos 3 propósitos. Nesse louvor. O primeiro, ela reconhece que Deus é o autor da vida. Ela já dá esse passo importante dizendo, Deus é o autor da vida. Segundo, ela entende perfeitamente que esse menino não é dela, é do Senhor. É do Senhor. Eva agora embala e diz, esse pertence ao Senhor. E em terceiro lugar, ela coloca que ela é serva, ela é auxiliadora do Criador e que vai povoar toda a terra.
Eva percebe perfeitamente esses 3 pontos em dizer: alcancei do Senhor um varão. Muito bem. Eu queria adentrar aqui também mais um ponto, irmãos, a respeito desses 2 meninos, esses 2 jovens. É que Caim e Abel, eles tomaram rumos diferentes. Dentro de uma casa, eles crescem e tomam rumos diferentes. Caim, ele escolheu um trabalho. Abel escolheu um outro tipo de trabalho. A Bíblia diz que Caim, ele preferiu ser agricultor. Ou seja, ele assumiu a profissão do seu próprio pai. Ele vai dar continuidade à profissão do pai, porque Adão, ao sair do paraíso, é muito provável que ele se tornou um agricultor, plantava para comer, e Caim assumiu a mesma jornada. Ou seja, ele ia lavrar a terra, ele ia cultivar. Abel, ele toma um outro caminho. Ele vai tomar o caminho de ser um homem que ia cuidar dos animais, ele ia cuidar de rebanhos, ele iria ser um homem que ia lidar com animais e assim sucessivamente. Como disse aos irmãos, o caminho seguia, tanto com os animais, entrava em produção, como também Caim no seu trabalho de agricultura. Tudo caminhava muito bem. São 2 profissões que se destacavam dentro de uma própria família. Um cuidando de rebanho e o outro cuidando do campo. Agora, irmãos, é impressionante como dentro da nossa família há ramificações diferentes, né? A gente percebe dentro de casa que um gosta da área exata e o outro gosta da área de humanas e o outro pode gostar da área biológica, em assim sucessivamente, dentro da mesma casa. Eles se destacam em trabalhos diferentes e passam a gostar de algo diferente. Isto é lindo, irmãos, é a biodiversidade que Deus deixou e cada um gosta e desenvolve um trabalho. São os talentos, né, que a pessoa nasce já com aquela inclinação para cuidar. E a Bíblia fala que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar. E quando ele crescer, não se desviar dele. Nós podemos ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar. Porém, eles têm livres escolhas. Eles vão escolher profissão, aquilo que gosta. Nós devemos abençoar os nossos filhos nas suas profissões, naquilo que eles desejam, e nunca amaldiçoar os nossos filhos. Mesmo que eles estejam, mesmo que, de repente, você que está conosco, ou mesmo aqui, que está conosco aqui pela internet, vai aqui um conselho para o seu filho, ou alguém da sua família. Nunca diga que o seu filho é um problema. Nunca diga que o seu filho é um peso. Há pessoas que com uma facilidade muito grande expressa algo pesado, porque a vida e a morte, ela está no poder da língua. Como foi que disse sábio Salomão, ele disse que a vida
Acho que eu trouxe aqui o versículo. Assim, Provérbio 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama, comerá o fruto, comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios, capítulo 18 e versículo 21. É aquele versículo que eu citei aos irmãos: instrua o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Está em Provérbios, capítulo 22 e versículo 6. Devemos, irmãos, abençoar os nossos filhos. Devemos abençoar as pessoas. Esse deve ser o nosso papel, um abençoador. Devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Ah, mas ele está lá no mundo. Ele está lá no mundo. Mas diga para as pessoas: eu estou com os joelhos dobrados. Eu estou com meus joelhos dobrados, buscando em Deus. E ele vai voltar. Ele vai voltar para casa. Não entrega, não, irmão. Não entrega os pontos, não. Não, que ali isso é um problema para a minha vida. Nasceu um problema, é um peso. Irmão, já ouvi das pessoas dizer: ele é a ovelha negra da minha casa. Toda a casa tem uma ovelha negra. Ele é a minha ovelha negra. Ele é o meu Caim. Não, irmãos. Não diga isso. Não diga isso. Diga: ele está lá no mundo. Ele foi. Mas eu tenho fé em meu Deus, que um dia ele vai voltar. Ele vai voltar a servir ao Senhor. Essa deve ser a nossa posição diante dos nossos filhos, dos nossos irmãos, mesmo que não seja o seu irmão de sangue. Mesmo, diga: eu tenho fé em Deus, que aquele que foi, ele vai voltar. Amém? Vamos prosseguir. Eu estou sem um relógio ali, mas vamos caminhar. A semente da mulher. O nascimento de Caim foi acolhido com ações de graças a Deus. Ao contemplar o filhinho, exclamou Eva: alcancei do Senhor um varão. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Eva considerou que seu primeiro filho foi um presente de Deus. A seguir nasceu Abel, o segundo filho. E a partir daí, da narrativa bíblica vai apresentar as profissões de cada um dos irmãos. Caim se tornou um lavrador e Abel um pastor. Satanás, pelo que inferimos dos fatos, não teve muito esforço em aliciar o primeiro filho de Adão. Desta forma, Caim entra para a história sagrada como o primeiro discípulo declarado do diabo, cuja lista seria longa e enfadonha. Faraó, Herode, Stalin e alguns contemporâneos nossos. Esse tópico eu já passei aos irmãos, mas eu só queria aqui acrescentar, né? Hoje existem outras formas de você matar. Lembrando aos irmãos que as 613 leis que se condensou em 10, que é o Decálogo, 613 preceitos, normas, leis. Deus condensou os 613 em 10 e trouxe o Decálogo. Jesus chegou e pegou o Decálogo e transformou em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, 613 passou para 10, condensou. De 10, Jesus chegou e disse: agora é 2. E se você analisar esses 2, você vai ver que você abrange todos os mandamentos. Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, aí você está dentro.
você está dentro. Marcos, talvez nós pudéssemos dizer o inverso do que você falou. Você falou que 10 passaram para 613. Que os 613 passaram para 10. Na verdade, são os 10 que passaram para 613, porque os 10 foram escritos no tempo de Moisés. E esses 613, eles foram acrescentando. E a palavra diz que o perigo é de acrescentar ou de tirar. Jesus não tirou dos 10, ele resumiu. Ele sintetizou. Agora, os 10 foram sendo aumentados, e é aquilo que o profeta falou, peso em cima de peso, mandamento em cima de mandamento. Né? Que eles foram acrescentando, as interpretações que eles foram acrescentando aos 10 mandamentos. Então, nós podíamos dizer o seguinte, os 10 viraram 2, com o mesmo espírito dos 10, ou seja, os 2 têm em essência, têm em substrato, em alicerce, os 10. Porque os 10 falam de Deus, tudo para Deus. E tudo que eu desejo para mim, para o meu irmão. Agora, eles pegaram os 10 e converteram e foram multiplicando, de acordo com as interpretações e as necessidades e os desejos deles. Os desejos deles. Muito bem. Agricultor. Já o homem feito pôs-se Caim a trabalhar na terra, conforme o Senhor havia ordenado. E pelo que depreendemos, ele foi muito bem sucedido como agricultor. A terra, embora amaldiçoada pela transgressão de seu pai, não lhe negou colheita alguma. Solo arável não lhe faltava naquele mundo sem fronteiras. A apostasia de Caim. Apesar de seu sucesso profissional, Caim não se voltou a Deus em espírito e em verdade. João 4:23. Antes deixou-se cooptar pelo diabo. Esse sempre oportunista fez daquele jovem o seu principal aliado, objetivando frustrar a redenção da humanidade. Satanás estava enganado. Embora sagaz, pouco sabia dos reais planos de Deus para a nossa salvação. Enquanto isso, ia o jovem Abel tangendo seu gado na graça divina. Impressionante, né, irmãos? Eu fico olhando, irmãos, para a palavra de Deus e a gente começa a enxergar aqui, nessas entrelinhas, a grandeza e a misericórdia de Deus. A misericórdia e a grandeza de Deus. Satanás tentando descobrir algo que, muito longe dele entender o plano de Deus na sua essência. Muito longe. Muito longe. Porém, esses dois jovens caminhavam com seus trabalhos, crescendo, e aqui nosso comentarista também já elenca que, embora uma pessoa crescendo profissionalmente, isto não significa dizer que essa pessoa está afinada com Deus. Isso não significa dizer. É lamentável, irmãos, que a gente vê por aí, pelos meios de comunicação, a pessoa fazendo um paralelo do seu crescimento profissional como intimidade com Deus. Aqui é um exemplo. Agora eu tenho 3 carros, tenho uma fazenda, e assim, e às vezes fala 10, 15 minutos, mas não fala no nome de Jesus. Não. Muito distante disso. Coração voltado para as coisas desta vida. O coração apaixonado pelas batatas, pelos frutos, mas o coração cada vez longe de Deus. Vamos lembrar que Jacó e Esaú é o mesmo exemplo. Não o mesmo exemplo de profundidade, mas
de alguém que o coração que não tem nenhum desejo de Deus. Porque quando alguém apresenta para ele um prato de lentilha, ele diz que me adianta essa primogenitura se eu estou com fome. Que valor tem isso se eu estou com fome? Ou seja, as coisas passageiras têm valor e as eternas não. Isso aí, irmãos, a gente está diante dos nossos olhos, os irmãos estão vendo todos os dias. O que vale é a matéria. O que vale é o que está se vendo. E se vendem. Diz, depois não sustenta. Não falei. Se eu falei, não lembro. Porque está com os olhos nas coisas materiais. É o caminho de Esaú. Para que me interessa isso? Que valor tem esse negócio de primogenitura? Sendo que eu estou com muita fome. Cheguei do campo agora. Estou com fome. E a Bíblia diz que buscou com lágrimas. E não encontrou. Não encontrou. A Escritura diz que, passado algum tempo, Caim e Abel trouxeram do fruto do seu trabalho uma oferenda ao Senhor. Ao passar do tempo, cada um com os seus resultados, cada um com os seus resultados adquiridos no campo, lembrando que tudo vem da terra. Como lavrador e como pastor, eles dependiam da terra. Porque aquele que plantava, ele recebia a forma de que aquela semente fosse germinar, porque um vapor subia e regava a terra. E o pastor também precisava de encontrar alimento no campo para o seu sustento. Mas nós vamos ver aqui, irmãos, assim, já uma abertura, uma diferença muito grande. Porque eu já vi algumas pessoas dizerem que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, porque o sacrifício de Caim não tinha o quê? Sangue. Eu não estou aqui para... Eu vou pensar o seguinte, irmãos. No livro de Levítico, nós temos ali as leis a respeito das ofertas. Deus, ele recebia as ofertas de manjares. E a oferta de manjar não tem sangue. Sim ou não? São alimentos. A Bíblia diz que os filhos de Israel traziam as primícias da terra, os seus frutos, e oferecia ao Senhor, trazia para os sacerdotes. A azeitona, que trazia o azeite, ela recebia 4 prensas. A primeira prensagem saía o azeite mais puro. E quando eles submetiam aquelas azeitonas na prensa, que saía aquele azeite puro, que seria a primeira prensagem, aquele primeiro azeite, os filhos de Israel traziam para a casa do Senhor. Isso significa dizer primícia. Depois vinha a segunda prensagem, que era um azeite de uma qualidade inferior. E assim recebia 4 prensagens, dependendo do trabalho e pela utilidade do azeite. Mas a primeira era para Deus. Era para Deus. Nós precisamos, irmãos, tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos apresentando para o Senhor. Será que Deus está recebendo meu culto, minha adoração? Isso aí tem propósito para beneficiar ou agradar A e B? Eu vou ao culto hoje porque lá tem algo que me interessa, mas num propósito de adoração ao Senhor. Toma muito cuidado. Eu vou ao culto hoje porque eu vou em resposta de um benefício que A e B me deu. Eu tenho assim uma certa afinidade, amizade, então eu vou. Eu vou ao culto porque eu vou pagar uma... Ele fez, então eu vou devolver.
Então, uma forma de agradar a pessoa. Muito cuidado com essas coisas, viu? Porque lembrando aos irmãos, aos alunos, que Caim ofereceu um sacrifício. Não significa dizer que você, no fato de oferecer o sacrifício, Deus vai receber. Porque o sacrifício, ele fez um trabalho. Ele levantou um altar. Ele, quem sabe, foi atrás de fogo, que não era tão fácil. Todo um trabalho para virar em nada. Sim, sim. Achando que isso vai agradar a Deus. Eu não vou hoje no culto porque eu estou demonstrando que estou insatisfeito. Eu vou ao culto hoje para mostrar para alguém que eu estou bem. Irmãos, esse culto que nós estamos aqui não é para terceiros. O culto é para Deus. O nosso culto, esse culto que você está oferecendo, não é para as pessoas. Não é para alguém. Isso aqui é um culto de ação de graças para Deus. Você vem aqui para fazer algo para o Senhor. Não é para agradar as pessoas. Vou agradar fulano para estar ali, ou seja, eu estou dizendo isso, mas podemos ampliar isso de muitas coisas. A nossa vida está direcionada em relação ao Senhor. Mas se eu vou num lugar que eu sei que não vai me acrescentar nada, que lá eu vou ver coisa que me entristece, coisa que vai gerar no meu coração mais tristeza, é melhor ficar em casa. E eu não posso fazer nada, eu não posso alterar nada. Por exemplo, eu vou na praia. Eu vou ver homem nu e mulher nua. Eu não quero a nudez, então eu fico em casa. Eu sei que uma igreja tem uma certa linha de procedimento, de doutrina. O que eu vou fazer lá? Eu vou chegar lá, eu vou me entristecer, eu não posso fazer nada, a liderança age daquela maneira lá, e eu não vou poder fazer nada. Para que eu vou lá? Eu vou no campo de futebol. No campo de futebol, eu não estou ligando para futebol. Eu vou, o grito, aquele grito ali não é o grito da minha alegria. Então, quer dizer, eu fico no lugar que eu não vou me prejudicar mais. Agora, é claro que eu indo à igreja, vendo as coisas que glorificam a Deus, vendo que a igreja, Deus está operando, Deus está trabalhando nas vidas. Então, ali, porque o salmista fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, mas a casa do Senhor que é casa de oração. Agora, quando Jesus chega lá no templo e vê vendendo, comprando, negociando e barganhando, ele vira as mesas e fala, vocês transformaram a casa de Deus num covil de salteador. Então, uma casa, porque eu estou falando isso, Marcos, porque pelo seguinte, o mundo ocidental, a coisa está ficando difícil. Tem pessoas vindo do leste, do mundo do leste, em que há perseguição, em que há sofrimento, e que eles pedem, Senhor, nos tira do sofrimento, nos alivia o nosso sofrimento. E as pessoas, e é mais de um testemunho, chegam aqui no Ocidente, chegam nos Estados Unidos, chegam aqui no Brasil, e recentemente aqui no Brasil, gente que veio da China, viu como é que a coisa é lá, e chegou aqui e falou assim, nós não queremos esse evangelho do Brasil para nós lá na China. Porque lá, você é fiel a Deus, você sofre, paga o preço e até morre. Até morre. Então, eu já li depoimentos de gente que veio para refrescar, porque estava sofrendo lá na Rússia, por exemplo, lá no leste europeu, e veio cá para os Estados Unidos e falou assim, eu quero voltar depressa, eu não quero ficar aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá, quem é crente mesmo. Lá. Agora, para cá, tem gente crente, tem gente fiel a Deus, tem igreja fiel a Deus no Brasil, tem igreja fiel nos Estados Unidos, porém, o geral
é assim de uma acomodação, as medições são outras. As medições são pelo crescimento, pelo dinheiro, como você falou, pelo bem-estar, pelo lazer, pelo conforto. É o que está predominando, porque a igreja do Ocidente está ficando assim bastante uma igreja de Laodiceia, em que tem, mas não tem. Parece que tem, mas não tem. Então, esse tipo de situação é que a gente tem que ficar esperto para que a gente não se acomode e viva esse tipo de vida pensando que está agradável a Deus. E outra coisa, o Caim escolheu a terra. Mexer com terra é muito mais fácil do que mexer com ovelha. O Abel pode ter tido trabalho, na hora que ele foi catar aquela ovelhinha que ele foi sacrificar, ela pode ter corrido dele. Vem cá, é você mesma. E ela correndo, e ele correndo atrás. Não, você é a melhor que eu tenho aqui de todas. Eu vou levar é você. E ela dizendo, né, a ovelhinha dizendo, eu não quero ser queimada, eu não quero ser morta. Ele falou, não, mas é você que vai mesmo. Quer dizer, até na hora de pegar a oferta para Deus, que é a ovelha, aqui no caso, deu trabalho para ele. A terra não, a terra está ali. É só você saber trabalhar com ela, ela dá o seu fruto ou não dá o seu fruto do jeito que você quer. Agora, mexer com ovelha é quase igual mexer com gente. É muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Muito bem. É que, assim, no que o pastor colocou, no que eu estava dizendo aqui, assim, tomou outro caminho. Porém, eu estou dizendo o seguinte, que existe... Irmãos, se nós formos falar de lugares, de igrejas que não têm, de reuniões, comunidade, que não tem um propósito, aqui nós vamos passar o dia e a noite. Isso aí, sim ou não? Isso aí, irmão, aí tá, isso aí não tem assim muito... O que eu estava dizendo é no sentido de você oferecer ao Senhor o melhor, independentemente daquilo que você está recebendo. É nesse sentido que eu estava colocando. Você deve oferecer ao Senhor, a irmã já vai falar, não como dizendo assim, Ele está fazendo e eu vou devolver. Nesse sentido, irmãos. Como que sendo, eu estou pagando algo que o meu irmão fez, então eu vou devolver com a minha presença e assim sucessivamente. Esse tipo de troca. Vou dizer assim um pouco mais, uma certa rivalidade. A palavra mais própria é essa, rivalidade. Então, eu vou usar a igreja como um veículo de pagar, devolver uma barganha de presença e assim sucessivamente. Nossa irmã. E também, nós não podemos também fazer algo para Deus ou ir também num culto sendo obrigado a fazer aquilo, como obrigação. Seu coração deve gerar amor para fazer as coisas para Deus, não obrigatório, porque nós não somos obrigados. Deus não aceita a coisa obrigada a fazer algo para Ele forçado. Ele não força ninguém a fazer nada. Ele quer seu amor, o amor do teu coração. Amém. Isto mesmo, irmãos. Nós devemos fazer assim, eu vou adorar ao Senhor. Eu vou na casa do Senhor, eu vou oferecer o meu sacrifício, o meu culto. É que a gente entende, irmãos, a gente acaba analisando a questão de espaço. Vamos entender, para Abel e Caim, eles tinham um templo para oferecer? Tinha lá o templo para ir Caim e Abel. O campo, irmãos, a terra, é um plano só. É um plano só. Isso deve ser muito claro, irmãos, em nossas mentes. Jesus foi muito claro quando ele disse para aquela mulher a respeito da adoração. Porque a mulher estava presa dentro de um campo histórico que já caminhava quase 700 anos. Quase 700 anos. Os judeus dizendo para os samaritanos, é lá no Monte Gerizim. O judeu dizendo, não, é lá em Jerusalém. Não, é lá em Gerizim.
Irmãos, imagine só, vocês adoram em lugar errado. Aonde vocês adoram, judeus, Deus não ouve. O judeu dizia, é aqui que se deve adorar. E aquela guerra, aquela briga. Até hoje, a religião é um caminho, religião que eu estou dizendo, essa religião que os homens entendem que é uma religião que estão adorando a Deus. É um campo minado que mais se mata. Atrás de uma religião, se matam. E nós estamos estudando um assunto de religião, que matou um irmão. De religião, de adoração. Que levou um irmão a matar o outro irmão. Então, esse campo de adoração, irmãos, depois Jesus disse, quem quiser falar com Deus, existe um lugar. Jesus falou de um lugar secreto. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala em secreto com Deus. Essa oração é uma oração que poucos querem fazer. Pouco. Porque ninguém vai ouvir, ninguém vai ver. Então, poucos caminham para o quarto e fecham a porta. E vão buscar a Deus. Porque se eu orar no microfone, todos vão ver. Parece que vai dar ibope. As pessoas vão ver, fazer uma leitura do meu grau de santidade, da minha afinidade com Deus. Meu irmão, longe disso. Sabe por quê? Porque o que diferenciou a oferta não foi o lugar. Você pode, irmãos, ofertar aqui, aí na rua, em casa, no trabalho. Ah, mas aquele lugar está cheio de pecadores. Está cheio de pecadores. Mas você é um templo do Espírito Santo. Lá você pode adorar ao Senhor. Num lugar que está passando cheio de problemas. Ah, eu estou passando aqui, está cheio de pecadores. Então aqui agora, se eu orar, Deus não me ouve. Não, meu irmão. Deus não depende de um lugar para Ele deixar de te ouvir. Aonde foi que Jonas orou? Dentro do peixe. Ele disse nas entranhas. Tem tradução que fala até que é um abismo. Um abismo. No meio das amarras, ele se sentiu amarrado no meio, ali no lugar sem saída. Aí eu vou ter que mudar de posição, eu vou ter que me mudar de lugar. Aqui está cheio de pecador, então Deus não vai me ouvir. Não, para com isso. Esquece disso, irmão. Nós somos chamados para fazer as mudanças. Que a nossa presença causa intervenção e os lugares possam ser alterados. A história diz que mude onde ele chegava nos lugares, o que acontecia? As pessoas começavam a ficar assustadas. Mudou o ar, mudou o ambiente. A presença daquele homem causava alteração e mudança nas pessoas. O batimento cardíaco começa a mudar, porque a presença de Espírito Santo na vida daquele homem era algo tremendo. Então, Deus está precisando de homens que nem Caim. Caim levantou o altar. Abel levantou outro altar. Pode ser perto, pode ser longe. O coração dele é que fez receber a oferta. Então você está aqui na igreja. Você está aqui na igreja. Você pode oferecer algo ao Senhor e Deus receber. O seu vizinho de banco poderá oferecer algo ao Senhor e não ser aceito. Isso é importantíssimo, irmão. Jesus disse, olha, aqueles que adoram o Pai, porque Deus é Espírito. Jesus foi logo dizendo, Ele é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. É desses que o Pai procura. Eu sei que é um pouco difícil me desvencilhar disso. Mas é o caminho.
É o caminho que nós devemos trilhar. Porque para aquela mulher sair daquele plano de tantos anos, mas o lindo, irmãos, que ela pegou. Ela abraçou aquelas palavras de Jesus. E se tornou uma missionária, porque ela largou o cântaro. Isso aqui não é mais importante para mim. O mais importante agora é eu entrar na cidade e trazer os meus contemporâneos a ouvir as palavras deste homem, que agora eu vejo que ele é o Messias, o Cristo, aquele que havia de vir. Eles precisam conhecer Jesus. E será que essa mulher não tinha inimigo dentro da cidade, irmão? Será que ela não tinha inimigos? Ela disse, não, agora essa coisa tem que ser superada. Eu vou trazer a cidade inteira aqui. Então, quando você tem esse contato com o Mestre, o amor de Deus é maior. E você vai buscar as pessoas para Jesus. Amém? A sua vontade, aquilo que você quer, não pode sobrepor o plano de Deus para as pessoas. Não pode sobrepor. Vamos caminhar, né, irmãos? O sacrifício rejeitado. E aconteceu que no cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É provável que ele tenha aprendido a cultuar a Deus com o seu pai, Adão, pelo menos exteriormente. Do fruto da sua colheita separou uma oferta ao Criador. Pode ter sido frutas, legumes ou cereais, oferendas válidas. Levítico capítulo 23 e versículo 10. Esse capítulo, esse livro, fala das oferendas, oferta de manjares. Então, essa versão que Caim não trouxe uma ovelha e por isso Deus rejeitou, não tem fundamento. Porque Deus vai dizer aqui em Levítico que sim, e é assim de forma sucessiva. Abel também pôs-se a cultuar ao Senhor, oferecendo-lhe as primícias do rebanho. Diz o texto sagrado que Deus atentou para o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim. O problema não estava na oferta, mas no ofertante. Tanto a oferta de animais como dos frutos da terra era igualmente aceitável no culto divino. Não nos esqueçamos de que o Senhor viria a reprovar até mesmo a oferta animal e tornar-se esse formal e impiedosa. Tornar-se esta formal e impiedosa. Lá na frente, nós vamos entender que Deus disse, eu estou cheio dessas ofertas. Ele estava se referindo o quê? A oferta de animais. Oferta de animais. Ali eles foram para o extremo, né? Foram para o extremo. Não, mas é cheio no sentido que isso já estava enfadado. Para Deus. Está cego. Isso aqui não tem mercado. Então, isso aqui já... A carne está muito dura. Já é galo velho. E não tinha panela de pressão. Então, vai usar muita lenha para torrar isso aí. Vende lá na igreja. Vamos lucrar com isso ainda. Vamos tirar proveito desses animais ainda e vendendo no templo. Para nos enriquecer. É duro. Sacrifício rejeitado. Jesus falou de oferta rejeitada? Jesus falou de oferta rejeitada? Nós estamos falando em sacrifício rejeitado. Mas Jesus falou de ofertas rejeitadas. Está registrado? No livro de Mateus, capítulo 5 e versículo 23. Esse versículo não está aqui na revista. Se você quiser marcar, pode marcar. Mateus 5 e 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares
de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a sua oferta. Vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Aí, ó. Olha aí. Olha aí. Não é qualquer oferta que Deus recebe. Existe uma condição. Você precisa estar bem. Está bem. Mas Jesus acrescenta algo mais aqui. Ele vai... Acrescenta não, porque está dentro dos dois. Dos dois. Você precisa estar bem com Deus e uma relação com o seu irmão. Jesus vai dizer, se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você que tem algo contra o seu irmão. É se você se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti. Eu estou bem, então eu vou ofertar. Não. E se você se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti. Irmãos, não dê oferta. Não coloque a sua oferta no gasofilasco. Vai primeiro lá, reconcilia com o seu irmão. Entre em paz. Se acerte. Venha depois e agora deita a sua oferta no gasofilasco. E assim o Senhor vai receber a sua oferta. Jesus vai ampliar também, irmãos, na mesma dimensão, a respeito da oração. Da oração. Então, o que foi que aconteceu que o sacrifício de Caim foi rejeitado? Não é pelo fato de ele ter trazido ali o fruto da terra. Não é porque ele trouxe o fruto da terra. Isso aqui já são consequências do seu coração. Dele não trazer as primícias, aquilo que era de mais, a batata mais bonita, não sei se era batata, falava fruto da terra, são legumes, ou assim sucessivamente. Quando o seu coração, irmão, já está declinado, já o seu coração já não está voltado para Deus, o fato dele estar trabalhando, buscando ali os resultados na terra, Caim ali já estava se distanciando de Deus. O caminho que ele começou a seguir, ali no apresentar a oferta, já era o resultado da sua vida. Uma vida distanciada de Deus, já ele tomou esse caminho. Por isso João disse que Caim era do maligno. O coração dele já era perverso. Ele já tinha dado espaço para o mal. Então, no fato simplesmente da oferta em si, ali ele externou aquilo que estava no coração dele. E é isto, irmãos. Ali veio à tona. Se chegasse alguém assim, vamos trazer já um pouco mais na frente, alguns milênios na frente, quando Samuel chegou na casa de Jessé, o que Jessé foi fazer ali? Samuel foi fazer na casa de Jessé? Ungiram um dos filhos de Jessé, rei. E quando Samuel foi ungir o primeiro, que foi... Teve Samab, Nadab... Procura aí, pastor Paulo. Samab, Nadab... Acho que não é um desses dois, não. Acho que um primeiro tem outro nome. Quem falou? Ele foi ungindo logo o primogênito. Procurei. Ele foi ungindo logo o primeiro que apareceu, o primogênito. Aí Deus bradou. Aí Deus bradou. Não. Não. Você está...
Bom, eu tenho aqui o versículo, mas não falo o nome. Eliabe. Eliabe. Quem foi o mais esperto? Ah, muito bem. Eliabe. Então tem Samá, Abinadab e Eliabe. Eliabe foi o primeiro. Samá eu acho que é o terceiro, né? Terceiro. Muito bem. Aqui os irmãos são muito bons e muito rápidos na Bíblia. Muito bem. Mas, irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, e versículo 7, olha só o que está registrado. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia! O Senhor não tem um olhar, o homem olha o que está enxergando. Alto, estatura, uma presença, guerreiro, primogênito. É o próximo rei de Israel. Olha que coisa apresentável. Olha que coisa, que plano perfeito. Não vou nem consultar a Deus se é este ou não. Aqui não precisa nem de oração. Aqui é questão de já ungir direto. Aqui é questão de já logo consolidar isso, porque a casa é essa. O endereço é este. O filho já encontrei. Agora é só ungir. O primogênito, estatura, ele tinha. Porque naquela época, irmãos, quem tinha uma estatura elevada, Saul, a Bíblia diz que ele se sobressaía do ombro para cima. Eles escolheram pelo tamanho. Olha o que deu. Ombro erguido. Hoje nós diríamos assim, sarado, cheio de anabolizante, tomando um remédio para ficar forte. Isso vai impressionar. Ou então, PhD, escritor, cantor, pregador, e aí ele fala e todo mundo diz amém. Porque o Samuel estava errado aí. Ele disse, é esse que eu vou ungir. E Deus falou, não atentes para a aparência. Ou seja, não é porque um pastor fala que nós vamos de imediato aceitar e tomar como verdade última. As profecias devem ser julgadas. Sim. Vamos voltar nos bereanos. Os bereanos conferiram e checaram as coisas para ver se era do jeito. Ou seja, nós não podemos, porque um homem é muito abençoado, tudo que ele fala é lei. Esse homem que tem bastante do Espírito de Deus, ou muito do Espírito de Deus, a responsabilidade dele é muito grande para falar só o que o Espírito diz, só o que agrada a Deus e que tem fundamento da palavra. Agora, a igreja deve ter o cuidado de conferir as coisas e conhecer a palavra. Conhecer a palavra. Conhecer a palavra. Jesus deixou isso muito claro ali no livro de Mateus, quando Jesus disse, o que os homens dizem a respeito de mim? Ele disse, Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem Jeremias e outros profetas. Mas vocês, o que vocês acham que eu sou? Pedro tomou a frente e disse, Senhor, eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, não foi você. O que você acabou de dizer agora veio de lá. Amém? Você veio de lá. Isso veio de lá. Mas daqui a pouquinho diz, convém que o Filho do Homem seja levado, seja entregue para as autoridades religiosas, seja açoitado e morto. Senhor, de modo nenhum isso vai acontecer, disse, para trás de mim, Satanás. Aí, você veio de lá. Então, quando você tem conhecimento da palavra, irmãos, você não é enganado.
Ah, mas ele é um pastor, ele é um doutor, ele é um não sei o quê. Ah, mas isso aqui é simplesinho, isso aqui não tem poder de enganar. É isso que eu falo, irmãos. Você deve tomar cuidado. Não às vezes, eu vou sempre dizer a vocês, os extremos são perigosos. Os extremos levam a perigo. Devemos ter cuidado com tudo, principalmente com os extremos. Porque aquele que se carrega dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, tenho um PhD, eu tenho doutorado, tenho isso, tenho aquilo, e são eloquentes, são versáteis, habilidosos na palavra. Aí ele fala, bom, ele tem todo esse conhecimento, então tem que comer tudo. Não, eu sempre digo aos irmãos, não podemos ser crente avestruz. Bateu o bico, pega. Tudo que vem, engole. Ferro, estanho, palha. Bateu, virou comida. Eu sempre estou dizendo isso aos irmãos. Não podemos ser crente avestruz. Agora, irmãos, já que estamos dentro desse assunto, como é que foi que Josué caiu? Ele caiu olhando a roupa das pessoas. Olhando o pão, sapato. Olha, Josué, estamos vindo de terra longínqua. Estamos já há dias viajando. Olha o nosso vinho. Olha o nosso pão. Olha a nossa roupa. Somos de terra distante. Então somente nós queremos que você nos contrate, não precisa assinar carteira, nada. Pode ser assim, não precisa nem salário, só nos dá o pão e a água. E o serviço que vocês não gostam de fazer, nós fazemos. Tirar água e buscar lenha. Irmãos, o diabo sabe. Ele sabe daquilo que você não gosta muito de fazer. Josué disse, já estamos por cima. Já estão por cima. Porque aqueles que já não vão pegar lenha, buscar água, nós vamos arrumar alguém já para fazer. Quem sabe alguém diz, Josué, hoje é a vez dele. Hoje é a vez dele buscar lenha. Hoje é a vez dele buscar água. Quem sabe Josué diz assim, já resolvi o problema. Arrumamos um grupo de pessoas que vão buscar água e rachar lenha. Seremos lenhadores. Queremos que vocês façam um concerto conosco, de não nos matar. E nós faremos esse trabalho. Olha aí, olha o extremo. Pobreza. E ele engoliu a conversa. O que aconteceu? Problemas. Problema. Então, eu nem sei onde foi que eu parei. Estava dizendo a respeito de Samuel. Samuel foi ungindo alguém pela aparência. Irmãos, a oferta de Caim foi rejeitada. Sabe por quê? Porque Deus vê o coração. Deus vê o coração do homem. Para Abel, não tinha diferença nenhuma. Meu irmão está oferecendo ao Senhor. Que vai ser? Olha, ele pegou o fruto, trouxe, está oferecendo o sacrifício dele, eu estou oferecendo o meu aqui. É tanto que a oferta foi feita ao próximo, que ele viu que a oferta de Abel foi aceita. Então aí, irmãos, você pode estar pertinho do outro. A sua ser aceita e a dele não. Não é o espaço que vai determinar se o seu sacrifício vai ser aceito ou não. É o seu coração, seu trabalhar com Deus, o seu histórico com Deus, é que vai determinar o resultado da sua oferta. A paz do Senhor para a igreja. Ninguém engana Deus. Ananias, Safira também quis fazer o mesmo, né? Sim. Mas só perdeu tempo.
Verdade, verdade. E Jesus vai confirmar essas palavras também, dando assim peso nesse assunto. Mateus capítulo 15, versículo 8, para vocês que estão anotando, esse versículo não está na revista, mas só estou dando ênfase, irmãos, no fato que aconteceu ali no ato de Deus aceitar e rejeitar. Jesus disse assim: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus, quando fala longe, irmãos, porque é longe. Só muralhas para proteger lei, só coisa que não tem, ela vem para atrapalhar. Depois Jesus vai dar uma palavra pesada. João 8:44. Vós tende por pai ao diabo, que quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala de que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem foi o primeiro homicida? Caim. E aqui fala que ele é homicida desde o princípio. Por detrás de Caim, irmãos, estava o efeito danino. Ele foi aqui. Caim foi o executor. Porém, ele o levou Caim a isso. Levou Caim a matar o seu irmão. Já o veneno dele. É o trabalhar dele. Aqui são as palavras de Jesus. Ele é homicida desde o princípio. E ele vai dizer, ele vem matar, vem roubar e vem destruir vidas. Lá foi vida física. Nós podemos dizer então que Satanás, ele é o primeiro homicida porque ele matou Adão e Eva. Sim, espiritualmente, sim. E nós podemos dizer que ele foi o primeiro suicida. Porque ele se matou. Sim. Quando ele quis ser igual a Deus, que foi o mesmo pecado que ele quis colocar em Eva. Ele quis ser igual a Deus, ser mais do que Deus, reinar sobre Deus, e ele se suicidou. E ele foi o primeiro homicida porque matou o Adão e a Eva. E ele induziu o Caim a matar o Abel. Então, ele é o primeiro suicida, o primeiro homicida, e é ele que tem gerado tudo isso. E Jesus vai dizer que ele é o pai da mentira. Porque no derrubar Adão, foi através da mentira. Da mentira. Vamos caminhar, eu tenho mais 3 minutinhos, irmãos. Não quero me estender hoje. Atitude interior reprovada. Porque o Senhor reprovou o sacrifício de Caim, porque o seu culto não passava de uma mera formalidade. Como se não bastasse, apresentava-se a Deus com uma alma tomada pelo ódio. Naquele instante, indaga-lhe o Senhor, por que tiraste? Por que decaiu o teu semblante? Por que esse motivo recomenda-nos Paulo? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Na igreja de Deus, não pode haver espaço para homens iracundos, contenciosos, que farão do Senhor uma causa de ganho pessoal. Deus não se agrada de pessoas que agem desta forma. O pecado sempre presente. Se Caim quisesse, poderia reverter aquela situação, dominando o seu coração homicida. Eis que lhe aconselha o amoroso Deus, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Caim racionalizava o seu pecado, recusando-se fazer o bem, permitiu que Satanás lhe tomasse o mal, o coração. O homicídio foi o processo de que germinariam pela inveja, frutificou uma ira assassina. Senão,
quisermos pecar contra Deus, não permitimos que o pecado nos germine na terra, na alma. Arranquemos, pois, as ervas daninhas que Satanás nos lança no íntimo. Olha, queridos, eu só quero resumir essa leitura que já dá aqui uma explicação tremenda. Deus falou com Caim, e Caim, ele não aceitou. Ele recusou as palavras de Deus. Ele não aceitou. Ele não quis um acerto. Ele não quis mudar. Ele disse, não, isso que está no meu coração vai continuar. Ele não se preocupou com o seu pecado. Isso que ele queria trazer aos irmãos. Caim não se preocupou com o seu pecado. É isso que muita gente está fazendo hoje. Não se preocupa com o seu estado pecaminoso. Ele não se preocupa. Ele não se preocupa. Eu não quero me preocupar com o meu pecado. Eu não quero me preocupar. Mas Deus está falando, mas eu não quero me preocupar. Agora é o seguinte, irmãos. Ele se preocupou com as consequências do pecado dele. Aí ele não gostou. Depois que pecou. Depois. Teria feito. Mas percebe? Porque Deus disse, olha, se você mudar, vai sair muito bem. Eu vejo aqui, irmãos, um Deus carinhoso, um Deus amoroso. E é assim que Deus está fazendo conosco, irmãos. Nos ajudando, nos orientando, tratando, olha, você pode mudar, você pode melhorar, você pode crescer. A sua oferta não está sendo aceita. Você precisa reconciliar com o teu irmão. Você precisa mudar. Você precisa estar bem. O seu coração precisa estar bem. A sua oração precisa ser aceita, a sua oferta precisa ser aceita. Tira o ódio do coração, tira tudo, tira o rancor. Esse ódio que você está contra o seu irmão, isso não vai te levar a lugar nenhum, vai destruir você mesmo. Esse ódio que você está alimentando, não é o seu irmão que vai morrer, é você que vai morrer. Não, estamos dizendo no sentido, irmãos, o crente, ele está com ódio, o outro crente está bem. Ele está bem, servindo ao Senhor. E eu, tomando o veneno do ódio, da inveja. Meu irmão, se o outro tem, se Deus abençoou o seu irmão, e você está com inveja, sabe o que você está querendo dizer na entrelinhas? Você está contra Deus. Você está dizendo que Deus é injusto. Caim estava dizendo para Deus, Deus, o Senhor é injusto. O Senhor não sabe aceitar aquilo que é bom. O Senhor está me reprovando por quê? O Senhor não sabe analisar as coisas. O Senhor está tendo uma visão parcial. O Senhor não está realmente fazendo o que é correto. A inveja, entre linhas, é dizer, Deus está sendo injusto para comigo. Por que ele prospera? Por que ele tem espaço? Por que ele cresce? Por que a irmã recebeu dons? Por que ele desenvolve espiritualmente e eu não? E nasce aqui, nós estamos falando de coisas religiosas. Isso está por aí, permeando por todo lado, irmão. Por que ele já é fulano? Por que assim sucessivamente? E eu não cresço, eu estou aqui. Foi exatamente aí, irmãos, que nasceu no coração de Caim um desejo de ser um homicida.
E vou dizer algo aos irmãos. Algo que Caim não sabia. É que Deus é onipresente. É que Deus é onisciente. Isso ele não sabia. Isso ele não sabia. Ele não sabia porque o ato foi feito aonde? Lá no campo. Longe dos olhares de Adão e longe dos olhares de Eva. Aqui ninguém vai ficar sabendo. Aqui não vai ficar ninguém de testemunha. Aqui ninguém me vê. Essas propinas que eu estou recebendo aqui, essas barganhas que eu estou fazendo aqui, ninguém está vendo. Mas Deus e o diabo estão vendo. Deus e o diabo estão vendo. Lembro de uma história que eu já contei aqui, de um pai que chamou seu filho e disse, vamos fazer um assalto. Ele disse, filho, dá uma olhadinha para lá, ver se vindo alguém. E o filho olhou. Mas checa direitinho se não tem perigo. Aí o filho olhou e disse, pai, lá não. Ele disse, filho, rapidinho, checa, ver se vem vindo alguém desse outro lado. O filho olhou. Ele disse, aqui eu estou olhando, está tudo bem. Atrás não tem nenhuma porta aberta, ninguém está não. Então vamos pular. E o filho disse, pai, diz o quê? O senhor esqueceu de pedir para olhar para um lugar. Ele disse, para onde, filho? Ele disse, para cima. Por quê? Falei, Deus está vendo. Deus está vendo. Deus vê todas as coisas. Tudo está patente dos olhos do Senhor. Lá não escapa de nada. Caim achou que levando o seu irmão para o campo, ele ia resolver o problema e ia ficar escondido. E ele voltou na vida normal. Ele disse, eu vou voltar na minha rotina, resolvi o meu problema, está tudo certo. Crime doloso, ocultação de cadáver. Exatamente. Crime doloso, ocultação de cadáver, estou sossegado. Aquilo que estava no meu coração, o ódio, eu satisfiz. Esse aqui não vai me apresentar nenhuma oferta e ser aceito, e a minha não ser aceita. Eu resolvi o meu problema. Não. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quem lhe persegue. Porque Deus disse, Caim, o sangue do teu irmão clama desde a terra. Deus agora vai requerer de Caim o sangue do irmão dele. Irmãos, é coisa muito séria. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Lembrando os irmãos que a lei da semeadura é tremenda. Quando Jesus disse que quando você planta, você colhe, você joga uma semente, você vai colher muito. O mais triste, o Caim ficou com inveja de uma coisa que foi feita certa, completamente errada. Agora tem gente que tem inveja de coisa errada. Ele canta assim, eu vou cantar igual. Ele prega assim, eu vou pregar igual. Ele ora assim, eu vou orar igual. Eu vou ser igual a ele. E às vezes aquela pessoa que ele está tanto invejando, Deus não está aceitando. Deus não está aceitando. E ele faz uma resposta. Jesus disse, Caim, aonde está o teu irmão? Não vai dar para me ler aqui, irmãos, porque só vou resumir. Caim, aonde está o seu irmão? Ele assustou. Meu Deus. Olha a resposta que ele vai dar, irmão. Sou eu o guardador do meu irmão? Aqui, irmão, já está inserido que ele não estava o quê? Arrependido. Não estava arrependido do seu pecado. Uma coisa, você cometer, e às vezes cometemos algo de Senhor, me perdoa.
Aqui está o tamanho da grandeza das raízes malignas que estavam no coração deste moço. Sou eu o guardador do meu irmão? Quer dizer, essa resposta está querendo me dizer o seguinte: não estou arrependido. Não estou arrependido do que fiz. E se pudesse, faria de novo. Não estou arrependido. Eu sou o guardador do meu irmão, sim. Você é guardador da sua irmã, sim. Nós somos guardadores dos nossos irmãos, sim. Eu tenho que me preocupar com o meu irmão, sim. Aonde ele está? Ou não? Eu tenho que me preocupar com os meus irmãos, sim, onde eles estão? O irmão sumiu. O irmão sumiu. Não se encontra. Não sabe onde ele está. Eu devo estar preocupado. Sou eu o guardador do meu irmão? Sim, é outro extremo. Mas, no que estão dizendo, no contexto natural, eu devo me preocupar com meu irmão. Aqui já mostra, irmãos, um coração perverso. Não se arrependeu, viu o seu irmão imolado no chão, morto. Ele disse, não quero nem saber. Vou seguir a minha vida. Isso é muito terrível, viu, irmãos? Para saber o que aconteceu dentro de uma família. Eu acho que Adão e Eva acabou dizendo assim, o negócio foi muito maior do que eu pensava. Tá certo que o fruto foi a consumação do ato. Porque antes de Eva consumir o fruto, ela aceitou no coração as palavras do diabo. As palavras não foram da serpente. As palavras foram do diabo. Voltando à lição passada, o animal foi usado. Serpente. Um foi instrumento. Quem falou foi o diabo. Através da serpente. Olha aí, irmãos. Ela nunca poderia imaginar que aquela fruta, assim, na cabeça dela, ia causar tanto estrago. Ela falou, meu Deus, quem sabe, eu estou aqui conjecturando, ela dizendo assim, meu Deus, olha as consequências daquele dia, daquele ato, olha as consequências. E ela começa a imaginar, isso poderá ter uma dimensão tremenda. Isto vai avançar. Pesado demais. Aí ele se preocupou. Agora tem muita gente preocupada, irmãos, com qual foi a marca que Deus colocou em Caim. Não vai dar tempo aqui, nós já vamos cantar. Já chegou a levita. Qual é a marca? Irmãos, eu não estou me preocupado qual é a marca. A Bíblia não fala, só fala que foi uma marca. Uma maldição. Eu quero dizer aos irmãos aqui que isto aqui está embutido o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus. Porque a violência ia se instalar na terra. E Deus disse, olha, foge desse homem, eu não quero que ele morra. Ele vai viver na terra. Porque agora Caim ia viver na terra, irmãos, lembrando do que ele fez. Você fez isso. Você fez isso. O castigo foi tremendo, irmãos. Agora, que marca é esta? Eu só posso pensar o seguinte. As pessoas olhavam para Caim, identificavam e se afastavam. Agora, que marca é esta? E por outro lado, Deus está dizendo, você não vai ser morto. Você não vai ser morto. Você matou, mas você não vai ser morto. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos proteja em nossa caminhada.
Que isso possa estar, irmãos, muito patente em nossos olhos. Que tenhamos o cuidado, que oferecemos para o Senhor o melhor. Vamos pensar que eu estou oferecendo para o Senhor, só para Ele, independentemente de qualquer coisa, circunstâncias de pessoas e lugares, eu posso oferecer o meu melhor. Abel pegou a primícia, a ovelhinha, carneirinho, ele abraçou aquela ovelha, aquele carneiro, não sei, o melhor que ele tinha, e disse assim: este é do Senhor, e vou oferecer, porque o seu coração era bom, era amável, tinha ternura, não tinha ódio. Ele trabalhava, ele dizia: isso aqui é fruto que o Senhor está me dando. Eu vou dar a resposta da minha adoração. Irmãos, Abel adorava a Deus todo dia. O crente adora a Deus toda hora. Isso ali foi só um resultado do sacrifício. Caim, não, ele trabalhava longe de Deus, só pensando no seu bolso, só pensando naquilo, nos seus prazeres, nos seus deleites, não queria saber de Deus. É o fim que deu. Que Deus nos guarde. O raio-x de Deus está em todo lugar. Ele conhece os nossos corações. Ele conhece a nossa vida. Há crente que recebe pagamento e vai ofertar o dízimo. Sabe o que ele faz? Ele pega a nota mais bonita, a mais limpinha, a novinha, e põe dentro do envelope. Carinho, irmão. Há crente que faz isso. Se você não tem outra, põe aquela que você tem. Mas se você tem uma novinha, você pode fazer esse gesto, não tem nenhum problema. É um carinho. Abel demonstrou um carinho para o Senhor, um resultado de um trabalho. As primícias da terra e da sua gordura. É que não dá tempo, mas apresentar ao Senhor gordura, irmãos, dá trabalho. Colocar fogo em gordura não é fácil. Isso demandou tempo. Tempo. Eu vou tirar a gordura do altar, para que o fogo pegue mais rápido. Abel disse: não é para o Senhor. Eu vou gastar mais tempo aqui. Gaste mais tempo com o Senhor. Gaste mais tempo com o Senhor. Não te apresse a sair da presença do Senhor. Não, mas isso vai me custar tempo. Isso vai me custar horas. Isso vai me demandar sacrifício. Abel não olhou por esse lado. Vai a gordura junto. Eu vou oferecer para o Senhor. Mas eu vou demorar o dia inteiro. Não dá. Abel disse: não tem problema. A gordura vai junto. Que isto possa falar fortemente nos nossos corações. Que nós possamos nos desgastar para Deus e dizer: Deus, eu estou oferecendo para Ti a ovelha, mas também as gorduras.